O reflexo apareceu antes do carro. Isso é o que eu fico tentando explicar para as pessoas, e é exatamente onde elas param de acreditar em mim. Não era o carro que eu via no retrovisor, era a forma do carro. Como se alguém tivesse desenhado a silhueta de um veículo com uma luz que não existe, uma luz negativa, um brilho às avessas. E só depois, uns 3 segundos depois, o carro em si apareceu na curva lá atrás, sem faróis. Às 2h40 da manhã, na BR-116, num trecho que eu conheço de cor há 12 anos. Meu nome não importa muito para essa história, mas as pessoas que me conhecem me chamam de Bruno. 41 anos, caminhoneiro desde os 26, separado, pai de 2 filhos que moram em Caxias do Sul com a mãe deles. Faço a Rota Sul toda semana. Às vezes São Paulo, às vezes Porto Alegre, às vezes o meio do nada entre uma cidade e outra. Conheço cada posto de gasolina, cada buraco de asfalto, cada trecho sem sinal de celular dessa estrada, como conheço as linhas da palma da minha mão. Não sou o tipo de homem que vê coisas. Quero deixar isso claro antes de continuar. Naquela noite, eu tinha saído de Curitiba às 19 horas com uma carga de eletrodomésticos para Porto Alegre. Prazo normal, carregamento bem amarrado, caminhão revisado na semana anterior. Condições de pista razoáveis. Tinha chovido à tarde, mas o asfalto já estava secando. Uma garoa fina ainda caía de vez em quando. O tipo de chuva que não molha, mas embaça o para-brisa se você esquecer o limpador ligado. Eu estava bem, descansado. Tinha dormido 6 horas antes de pegar o caminhão. Isso também precisa ficar claro. A rádio tocava aquelas músicas sertanejas que eu não gosto, mas que preenchem o silêncio de um jeito que nenhuma outra coisa preenche. Eu tinha tomado café no posto Ipiranga, perto de São José dos Pinhais, conversado 2 minutos com um frentista, um rapaz novo com um sotaque catarinense, e seguido viagem. Tudo absolutamente normal. O tipo de noite que você não se lembra depois porque não tem nada para lembrar, até o reflexo. Quando vi pela primeira vez, achei que era um carro com o farol queimado. Acontece. Ou então, um motoqueiro vindo de longe, a luz ainda fraca pela distância. Não me preocupei. Olhei para o retrovisor por 1 segundo, depois voltei os olhos para a pista. Mas quando olhei de novo, talvez uns 40 segundos depois, o carro já estava mais perto. Próximo demais para 40 segundos. E aí eu percebi que não havia farol nenhum. Nenhum. Nem o farol do motorista apagado e o do passageiro aceso, nem luz de freio, nem a iluminação interna do painel vazando pelo para-brisa. Nada. Um carro escuro, na escuridão, vindo na minha direção a talvez 200 metros. Reduzi um pouco a velocidade, estava a 80 e poucos, e observei pelo retrovisor lateral direito. O carro manteve a distância, não acelerou, não freou. Ficou ali, naqueles 200 metros, como se estivesse colado a mim por um elástico invisível. Provavelmente um idiota que esqueceu de ligar o farol, pensei. Pisquei o pisca-alerta 2 vezes, o sinal universal de liga o farol, companheiro. Nada. O carro continuou vindo, sem luz, sem reação. Passou uns 5, 6 minutos assim. Eu de vez em quando olhava no retrovisor, ele lá, escuro, constante. Em determinado momento a estrada entrou numa curva longa para a esquerda e perdi o carro de vista por talvez 1 minuto. Quando a pista endireitou de novo, olhei no espelho. Nada. Sumiu. Suspirei. Provavelmente tinha entrado num acesso, alguma propriedade rural, sei lá. Esqueci o assunto em 30 segundos. Voltei para minha música, para o meu café já morno na porta-copo, para o asfalto molhado à frente. Devia ter ficado esquecido. E o posto Giasse fica num trecho meio isolado, uns 60 quilômetros depois de onde eu estava. Parei para completar o tanque e esticar as pernas. Era quase meia-noite. Tinha um outro caminhão parado do lado de fora. O motorista dormindo na cabine, com a janela entreaberta. Dentro do posto, uma mulher jovem atrás do balcão, olhando o celular. Uma televisão no canto passando telejornal com o som baixo.
Abasteci, entrei para pagar, comprei uma água e um pacote de bolacha que não comi. Movimento como essa noite, né? Eu disse para a moça, mais para preencher o silêncio do que qualquer coisa. Ela ergueu os olhos do celular. Tá bem vazio, sim. Desde umas 10 horas, não para quase ninguém. Passou algum carro aí sem farol? Vinha logo atrás de mim. Ela me olhou com uma expressão levemente confusa, como se a pergunta não fizesse muito sentido. Sem farol? É, um carro escuro. Vinha logo atrás do meu caminhão. Não vi nenhum, não. Ela olhou brevemente pela janela de vidro que dava para a pista. Desde que o senhor entrou aqui, não passou ninguém. Fiz que sim. Mas fiquei parado do lado do balcão por mais um segundo, porque tinha alguma coisa na expressão dela que não estava certa. Não era desconfiança, não era medo, era uma neutralidade estranha demais, como se a pergunta sobre o carro sem farol não fosse nem um pouco incomum, como se ela já tivesse ouvido aquilo antes e tivesse aprendido a responder sem deixar nada vazar no rosto. Pode ter sido impressão minha. Provavelmente foi. Tem câmera no posto? Eu perguntei sem muito planejamento. Só saiu. Ela olhou para mim por um segundo mais longo do que o necessário. Tem sim, mas eu não sei operar não. Isso é com o gerente. Tudo bem, não precisa. Saí. Fiquei um momento parado do lado do caminhão, olhando para a estrada. Escura, vazia, a garoa formando um halo cor de ferrugem em volta da luminária do posto. Nenhum carro, nenhuma sombra de carro. Olhei nos dois sentidos da pista por um bom tempo, esperando qualquer coisa. Um farol distante, um par de olhos de borracha na beira do asfalto. Qualquer coisa que pertencesse ao mundo normal. Nada. A estrada simplesmente terminava na escuridão, dos dois lados, como se o mundo tivesse acabado além dos 50 metros iluminados pelo posto. Entrou em algum lugar, repeti para mim mesmo sem muita convicção. Subi na cabine, tranquei a porta, coisa que eu raramente faço. E continuei. Faz parte da profissão aprender a lidar com a madrugada. Tem gente que acha que o difícil é o cansaço. E é, mas não é só isso. O difícil é a forma como a escuridão e o silêncio começam a trabalhar contra você depois de certo ponto. A mente fica mansa demais. Você começa a notar coisas que de dia passariam despercebidas e, ao mesmo tempo, começa a deixar passar coisas que de dia seriam óbvias. Eu sabia disso. Sabia reconhecer os sinais. E por isso, quando o carro reapareceu no retrovisor, uns 40 quilômetros depois do posto, a primeira coisa que fiz foi piscar os olhos, respirar fundo e olhar de novo. Estava lá, sem faróis. Desta vez mais perto, a não mais que 100 metros. E eu estava a 90 na hora, num trecho reto com visibilidade boa para quem tem farol, que era só eu, aparentemente. O estômago virou de um jeito estranho, porque agora eu sabia que não tinha entrado em lugar nenhum, tinha sumido e voltado. Ou tinha aparecido do nada naquele trecho reto, o que era impossível porque eu teria visto pelo retrovisor no exato momento em que entrou na pista. Mas não tinha visto. Simplesmente estava lá. Fiz o que qualquer pessoa racional faria. Diminuí bastante a velocidade. Fui de 90 para 50 em uns 15 segundos. Devagar o suficiente para não assustar ninguém, mas o suficiente para forçar o carro atrás de mim a fazer alguma coisa. Ultrapassar, buzinar, frear com força, qualquer coisa. Ele diminuiu junto comigo. Manteve os 100 metros. Fiquei a 50 por quase 2 quilômetros. Ele ficou a 50. Quando acelerei de volta para 80, ele acelerou junto. A distância não variou 1 metro sequer. Tentei ligar para o meu cunhado, que às vezes fica acordado até tarde. Sem sinal. Tentei mandar uma mensagem. Nada. Aquele trecho da rodovia é um dos piores do sul em termos de cobertura. Eu sabia disso, mas naquele momento a consciência disso caiu diferente no peito. Estava sozinho, com aquilo atrás. A chuva voltou com mais força por volta de 1 da manhã e por uns 20 minutos eu não conseguia enxergar direito nem com o limpador no máximo. Nesses 20 minutos não olhei quase nada para o retrovisor.
Estava concentrado na pista, nas linhas brancas, nos poucos trechos com guarda-rail. Quando a chuva diminuiu, olhei. Retrovisor central, nada. Retrovisor lateral esquerdo, nada. Retrovisor lateral direito, o carro, a 100 metros, sem faróis, na chuva que ainda pingava. Eu parei o caminhão no acostamento. Não foi uma decisão pensada. Foi o corpo que parou. Pé no freio, pisca-alerta ligado, motor em ponto morto. Mãos apertando o volante com mais força do que o necessário. No retrovisor, o carro também parou. Ficamos assim por talvez 3 minutos. Eu, olhando para o espelho, o carro parado lá atrás, nenhum sinal de movimento no interior, nenhuma porta abrindo, nenhuma janela descendo. Uma massa escura parada no acostamento de uma rodovia federal às 1 da manhã. Liguei o farol alto. O feixe de luz foi direto para frente, obviamente. Não adiantou nada para enxergar o que estava atrás. Pensei em descer. Juro que pensei. Mas alguma coisa, não sei explicar o que, me impediu. Não foi medo de perigo físico, não exatamente. Foi uma sensação mais próxima de repulsa. Como quando você vê alguma coisa que o cérebro demora 1 segundo a classificar e nesse segundo você sente que não quer estar mais perto. Coloquei em primeira e saí. O carro saiu junto. Fui até o próximo posto que encontrei, um BR Petróleo, num cruzamento com estrada vicinal, e entrei no estacionamento dos caminhões. Tinha uns 4 caminhões parados, motoristas dormindo. Desci, fui até a loja, comprei um café e fiquei lá dentro por uns 40 minutos. Conversei com um atendente de meia-idade que estava limpando o chão com um rodo. Contei o que tinha acontecido. Não tudo. Não falei do reflexo antes do carro. Não falei da distância que não variava. Mas falei do carro sem faróis. Ele ergueu o rodo e pensou por um segundo. Às vezes esses moleque anda apagado para não chamar a atenção da polícia. Carga roubada, sei lá. Pode ser, eu disse. O senhor parou aqui, ele parou junto? Não, não vi ele entrar aqui. O atendente olhou pela janela para o estacionamento e para a estrada além. Então foi embora. Terminei o café. Paguei. Fiquei mais um pouco folheando uma revista velha que estava no balcão, a mesma página de publicidade de implementos agrícolas, por talvez 5 minutos, sem ler nada. Quando saí e subi no caminhão, olhei para o retrovisor antes de ligar o motor. Vazio. Liguei o motor, me posicionei para sair do estacionamento, olhei para o retrovisor de novo. O carro estava lá. No acostamento da rodovia, do lado de fora do posto, a uns 150 metros. Parado, escuro, esperando. Não sou capaz de descrever com precisão o que senti naquele momento, porque não era exatamente medo. Era algo que ficava ao redor do medo, como a moldura de um quadro. Uma clareza fria e muito desconfortável de que havia algo acontecendo que eu não conseguia explicar por nenhuma das categorias disponíveis na minha cabeça. Carro sem farol. Normal. Carro que desaparece e reaparece. Pode ser coincidência. Carro que mantém distância exata enquanto você varia a velocidade. Mais difícil de explicar. Carro que some enquanto você para num posto e reaparece parado do lado de fora quando você vai embora. Não tem explicação, mas nenhum desses itens isolado me quebraria. Era a soma. Peguei o celular. Agora tinha 2 barras de sinal. E liguei para a Delegacia de Polícia Rodoviária Federal. Toquei 6 vezes, ninguém atendeu. Mandei uma mensagem para o meu cunhado. Acorda, preciso falar com alguém. Nada. Engoli em seco e saí do estacionamento. O carro entrou na rodovia 50 metros depois de mim. Tem um trecho na BR-116, depois de Vacaria e antes de São Francisco de Paula, onde a estrada sobe e desce num relevo de montanha russa e a vegetação fecha dos 2 lados, araucárias altas que bloqueiam qualquer luz que pudesse vir de alguma propriedade próxima. De dia é bonito. De noite é escuro de um jeito que parece proposital, como se alguém tivesse construído a estrada para dentro de um lugar onde a luz não fosse bem-vinda. Eu conheço esse trecho. Já passei por ele centenas de vezes. Sei onde a pista afunila numa curva cega.
Sei onde o asfalto abre uma rachadura longa que o município nunca conserta. Sei o cheiro diferente que o ar tem ali. Úmido, pesado, com alguma coisa de folha podre e terra. É um cheiro que naquela noite entrou pela veneziana da janela fechada de um jeito que não deveria conseguir. O carro estava a 100 metros atrás, como sempre. Constante, paciente. Tinha começado a me acostumar com ele de um jeito que me incomodava. Não a presença em si, mas o fato de eu estar me acostumando. Como se parte da minha cabeça tivesse decidido, por questão de sanidade, reclassificar aquilo como parte da paisagem. É só um carro, é só alguém com problema elétrico, é só coincidência. A mente faz esse tipo de coisa quando não tem outra saída. Eu vinha acompanhando o carro no retrovisor. Já tinha desistido de fingir que não estava acompanhando, quando numa descida íngreme, perdi ele de vista por causa de uma curva fechada à direita. Normal. Acontecia cada vez que a estrada dobrava. Mas dessa vez, quando a pista endireitou do outro lado da curva, a escuridão à frente era diferente. Demorei 2, 3 segundos para entender por quê. O carro estava à minha frente, não atrás. À frente. Uns 200 metros na minha frente, no meio da pista, parado, sem faróis. Pisei no freio com força. O caminhão deu uma balançada. A carga gemeu lá atrás. E eu parei a uns 50 metros do carro, ou do que parecia um carro. De frente no escuro, sem nenhuma luz, era difícil ter certeza de qualquer coisa, mas a forma era de um sedã médio, daqueles comuns, sem marcas visíveis. Fiquei no farol alto. A luz alcançava o veículo, mas parecia escorrer dele, como se o carro absorvesse a iluminação em vez de refleti-la. Provavelmente era só a tinta escura, a chuva na carroceria, o ângulo. Provavelmente. Buzinei. Nada. Buzinei de novo, 3 vezes seguidas. Nada. Fiquei sentado no caminhão por um tempo que não sei precisar. Pode ter sido 2 minutos. Pode ter sido 10. O motor do meu caminhão ronronava baixo. Os limpadores batiam de um lado para o outro, numa garoa que tinha voltado, e o carro ficava ali, parado, escuro, sem nenhum sinal de vida. Pensei em dar ré. Tinha um acostamento razoável do meu lado direito. Talvez desse para fazer a manobra e voltar. Mas aí olhei no retrovisor para calcular o espaço. No retrovisor, a 100 metros atrás de mim, havia outro carro. Escuro, sem faróis. 2. Não me lembro de ter tomado a decisão de sair do meio deles. Lembro do pé no acelerador, do câmbio na primeira, do volante virando bruscamente para o acostamento da esquerda para contornar o carro que estava à frente. Lembro do espelho lateral passando a talvez 1 metro do veículo parado. Lembro de ter olhado pela janela nesse segundo. Um reflexo de dentro do carro à minha frente. O vidro escuro, e não consegui ver nada além do meu próprio rosto devolvido para mim. Lembro de ter colocado o caminhão em quinta e pisado fundo. Fui a mais de 100 por 20 minutos sem olhar para o retrovisor uma vez. Quando finalmente olhei, estava vazio. Cheguei em São Francisco de Paula às 3h20 da manhã, parei num posto movimentado, tinha uns 6, 7 veículos, um grupo de motociclistas tomando café, e fiquei dentro do caminhão por uns 15 minutos sem conseguir descer. As mãos tremiam. Não muito, mas o suficiente para eu notar. Desci, fui até o banheiro, me olhei no espelho por tempo demais. Quando voltei para o caminhão, um dos motociclistas estava parado do lado de fora fumando. Homem de uns 50 anos, jaqueta de couro, expressão tranquila. "Tá bem, amigo?" Ele perguntou. "Tô sim." Parece que viu um assombro. Eu quase ri. "Vou te contar uma coisa", eu disse. E contei. Tudo. Desde o reflexo antes do carro, a distância constante, o posto onde o carro sumiu e reapareceu. Os 2 carros no trecho das Araucárias. Ele me ouviu sem interromper, tragando o cigarro de vez em quando. Quando terminei, ficou em silêncio por uns 5 segundos. "E você tem certeza que eram 2 carros diferentes?" "No final?" "Não", eu admiti.
Não tenho certeza de nada. Ele jogou a bituca no chão e pisou. Eu faço esse trecho toda semana. Nunca vi nada assim. Fez uma pausa. Mas tem uns motoristas que falam de um carro escuro nessa estrada. Faz uns anos que falam. O que falam? Ele me olhou de um jeito que não era de quem duvida nem de quem acredita. Era de quem já parou de tentar classificar, que ele nunca para, que ele está sempre indo a qualquer hora, que se ele te escolheu para seguir, ele segue até o fim da viagem. E o fim da viagem? Ele não respondeu. Acendeu outro cigarro e voltou para o grupo dele. Completei a entrega em Porto Alegre às 6h40 da manhã. O sol estava saindo, frio, aquele laranja pálido de inverno. O depósito era um galpão industrial no bairro Anchieta, 2 funcionários me esperando para conferir a carga. Tudo certo, carga intacta, documento assinado, trabalho feito. Na saída do galpão, enquanto o porteiro registrava a placa do meu caminhão no sistema, olhei para a tela por cima do balcão. Um hábito antigo de não ter nada para fazer enquanto espera. Vi a hora no canto da tela do computador, 06h38, e vi a data. Fiz a conta de cabeça. Saí de Curitiba às 19 horas. Porto Alegre fica a pouco mais de 700 quilômetros de Curitiba pela BR-116. Comparadas, numa noite normal, eu fazia isso em umas 9, 10 horas. Chegar às 6h30 da manhã era perfeito. Exatamente 11h30 de viagem. Mas eu tinha parado no Giasse, no BR Petróleo, no posto de São Francisco de Paula. Pelo menos 45 minutos de parada no total. E tinha ficado parado no acostamento pelo menos 2 vezes. E tinha ficado aqueles 10 minutos encarando o carro no trecho das Araucárias. Deveria ter chegado mais tarde. Deveria ter chegado no mínimo às 7h30, 8 horas. Olhei para o porteiro. Oi, desculpa. Você sabe me dizer se teve algum problema no sistema hoje? Ficou fora do ar? Alguma coisa assim? Ele me olhou sem entender a pergunta. Não, tá normal. A hora tá certa, 6h38. Ele olhou para o computador, depois para o relógio de parede atrás dele. 6h38, sim. Fiz que sim. Peguei o documento e saí. No caminhão, peguei o celular. 6h39 da manhã. Tentei lembrar de alguma coisa que pudesse ter me feito ganhar tempo na viagem. Um trecho que percorri mais rápido sem perceber. Um desvio mais curto. Alguma coisa. Não consegui. Faz 3 semanas desde essa noite. Contei para minha ex-mulher. Ela ficou preocupada do jeito errado, preocupada comigo, com meu estado mental, com o que ela chamou de excesso de horas dirigindo. Contei para 2 colegas de profissão que ouviram com aquela expressão de quem está policiando o próprio ceticismo. Um deles disse que provavelmente era um carro roubado. O outro ficou em silêncio por um tempo longo e depois mudou de assunto. Fui ao médico na semana seguinte, não por vontade própria. Minha filha mais velha insistiu tanto que ficou difícil recusar. O médico me fez perguntas padrão, verificou a pressão, pediu exame de sangue. Quando tentei descrever o que tinha acontecido na estrada, ele escutou com aquela atenção clínica, que é quase a mesma coisa que não escutar. No final, disse que privação crônica de sono pode causar microalucinações e distorções de percepção temporal. Que o cérebro em estado de fadiga severa pode fabricar continuidade onde não existe, ver o mesmo carro em 2 momentos diferentes e convencer a si mesmo de que nunca saiu do campo de visão. Pode ser, não descarto. Mas eu havia dormido 6 horas antes de pegar a estrada e ainda não consigo explicar o tempo. Continuo fazendo a rota. Não posso parar. É meu trabalho, é minha vida, são meus filhos que precisam comer. E a maior parte das noites é exatamente o que sempre foi. Quilômetros, café, rádio, silêncio, amanhecer. A BR-116 de noite cheira a asfalto molhado e eucalipto e diesel, e essas coisas me acalmam do mesmo jeito que sempre acalmaram. Mas tem noites em que olho para o retrovisor e fico 1 segundo a mais do que o necessário antes de tirar os olhos. Não porque esteja vendo alguma coisa, porque ainda não estou, e não sei se estou deixando de ver ou se ainda não chegou a hora.
Tem também uma coisa pequena que não contei para ninguém. Na noite seguinte à viagem, antes de dormir, fui checar as fotos do celular. Às vezes tiro foto do odômetro para controle de quilometragem, às vezes fotografo o comprovante de abastecimento. Queria confirmar o horário de alguma parada, qualquer coisa que me ajudasse a entender o tempo. Achei 2 fotos daquela noite. Uma do comprovante do GAC com timestamp de 23h47. Outra que não lembro de ter tirado. O retrovisor interno do caminhão fotografado de dentro da cabine, com a estrada atrás refletida no espelho. Escura, vazia, mas no canto inferior da imagem, na borda do espelho, onde a curvatura do retrovisor distorce tudo, havia uma forma, escura, imprecisa, do tamanho de um carro. Ou pode ser só a distorção do vidro. Pode ser só a forma como a câmera do celular captura a penumbra. Pode ser. O motociclista do posto disse que o carro segue até o fim da viagem. O que eu fico me perguntando nas madrugadas mais longas é o seguinte: o fim de qual viagem? Na última semana, um amigo que também faz a Sul me mandou uma mensagem tarde da noite. Só uma frase, sem contexto, sem explicação antes ou depois. Você foi o que me falou de um carro sem farol na 116, né? Respondi que sim. Ele não respondeu mais nada. Ainda não respondeu.